Bora lá, meu povo! Tem centroavante chegando no Fortaleza. Kevin no Coritiba, Pedro Augusto e Tomás Cardona de saída. Imprensa faz balanço do início de temporada do elenco. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo. E bora lá pro giro de notícias de hoje, segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025. O Fortaleza volta a campo sábado de carnaval, pois é, sábado de carnaval. Eu vou repetir para você anotar, sábado de carnaval, às 4h30 da tarde, no estádio Presidente Vargas, isso mesmo, no PV, ao lado do Carnaval da Praça da Gentilândia, sim, tá? Jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, o nosso tão querido Manjadinho. Mas antes da gente trazer todas as notícias sobre isso e muito mais, aquele convitezinho de lei para você se inscrever no nosso canal. Caso você já seja inscrito, por gentileza, pega o link desse vídeo, manda em tudo que é grupo de WhatsApp do Fortaleza, chama a galera pra cá, convide a turma a conhecer o nosso trabalho. Vídeos todos os dias às 5h30 da manhã, lives todos os dias às 18h15, inclusive de hoje até quinta-feira, nossas lives estão confirmadas para o horário das 18h15. Sexta-feira pode ser que tenha alguma alteração devido a ser sexta-feira de carnaval e também teremos convidado do Ferroviário na live. E sábado teremos jornada esportiva ao vivaço dentro e fora do PV. Eu só não sei como vai ser ainda, mas durante a semana a gente vai informando a vocês nas nossas lives, beleza? Bom, turma, 15 inscritos é o que falta pra gente chegar na marca dos 55.200. Nos ajude, por favor. Vamos juntos, inclusive, salvar o mês de fevereiro, que faltam aí apenas 5 dias. E a gente só vai conseguir salvar se você nos ajudar. Tá tendo rifa de uma camisa autografada do Fortaleza, com um quadro de madeira do Expresso Tricolor personalizado. Para você faturar esses prêmios, é só mandar R$5. A partir de R$5 que você coloca um pontinho na nossa rifa em todas as nossas lives, através de Superchat ou Pix. Cuide na fuga, o convite está mais do que feito. Nos ajude a salvar o mês de fevereiro. Bom, agora vamos às notícias do vídeo de hoje. E eu já quero começar trazendo uma informação sobre contratações, porque vocês sabem que a janela fecha sexta-feira, então o Fortaleza tem até o fechamento da janela para anunciar e registrar no BID para que o jogador possa ficar livre para atuar pelo Fortaleza nas próximas competições, né, válidas até pelo menos a janela dos estaduais abrir. E aí vai demorar um pouco, né, porque é em março. Então será que o Fortaleza vai anunciar o centroavante a tempo? Renato Manso entrou ontem no finalzinho da nossa live e bateu um papo com a gente sobre isso. Confere aí. Porque é um outro ponto. Quando eu falo que às vezes a gente precisa explicar bem mesmo, assim, às vezes eu fico observando meu vídeo e eu acho que às vezes eu mesmo não consigo explicar bem. O que é que eu quero dizer? Existe o que é uma opinião, existe o que é uma informação. A minha informação é de que o Fortaleza está observando o mercado, entende que tem algumas posições que estão carentes, mas que o alvo principal seria mais para o ataque. Isso quer dizer que não vai contratar jogador para outros setores? Não. Eu não tenho essa informação de que o Fortaleza não vai contratar alguém para outras posições. O que eu tenho de informação é a prioridade, o pensamento nessa reta final, nessa semana, tem a ver com o setor ofensivo. Eu não sei se é um centroavante, eu não sei se é um ponta-direita no lugar lá do Pikachu, do Marinho. O que eu sei é que o foco é esse. E talvez assim, isso case com oportunidade de mercado, que eu digo não é só o 0800, porque eu acho outra coisa bizarra, assim, de verdade mesmo, não sei se vocês falaram, não tô dando indireta para alguém, mas assim, parece que o torcedor quer gastar dinheiro, né? Assim, parece que é uma imposição, é poder. Eu tenho dinheiro, aí eu pago, aí isso mostra que o time. Não, cara, se o cara consegue um bom jogador sem pagar nada, eu sempre aprendi que quanto menos você paga por uma coisa boa, é a melhor coisa que tem.
A gente usa o Mercado Livre, a Amazon ou a Shopee, porque a gente consegue produtos melhores de qualidade com um valor menor. Mas não, no futebol não. No futebol você tem que pagar muito caro para mostrar que você tem participação boa no mercado ali de transferência. Fortaleza poderia ter gasto 60 milhões como está gastando o esporte e as contratações não terem dado certo. Então não é o fato de você pagar ou não pagar. É o fato de você apostar em algumas contratações que deram errado. Nisso eu concordo. Tem contratações que chegaram e você olha assim, cara, faz sentido trazer esse cara aqui? Então a gente pode questionar. Então, quando eu digo assim, eu primeiro trago essa informação de que é o setor prioritário nessa reta final de janela é para o setor ofensivo, até porque, se a gente olhar a janela, o Fortaleza trouxe um goleiro, 2 zagueiros, um lateral, um volante e um atacante, ou seja, foi a posição que ele menos contratou, assim, não é nem posição, foi a zona do campo que ele menos contratou, então, por isso que eu digo, às vezes no meu vídeo eu não consigo explicar tão bem assim. E o que eu quis dizer é, faz mais sentido trazer um atacante porque ele não trouxe nenhum atacante, entendeu? Ele não trouxe, fora o Borreiro, que convenhamos, não veio para ser um protagonista do elenco, ele não trouxe uma outra peça para esse setor. Nem um meio ofensivo, nem um centroavante, trouxe só o Borreiro. Então, assim, faz mais sentido essa contratação. Quando eu quero dizer isso, no começo do vídeo eu falo muito isso, para mim faz mais sentido trazer um atacante nessa perspectiva. E acaba casando com a informação de que eu tenho que Fortaleza vai atrás de um atacante. Agora, eu acho que tem outras posições também que são preocupantes. Para mim, sabe qual é a posição mais preocupante do Fortaleza hoje? As duas laterais. As duas laterais. O Fortaleza tem 3 laterais esquerdos. Eu não sei se eu queria ficar com nenhum dos 3. Mas aí o que é que o Fortaleza vai fazer? Vai dispensar os caras? Ele tem contrato, acabou de trazer o Diogo Barbosa. Aí vai fazer o quê? Vai contratar mais um lateral? Não vai contratar lateral, esquece. O Vojvoda vai tentar recuperar os 3, ou pelo menos 2 dos 3 e liberar um. Não sei como é que ele vai fazer a gestão. E aí, o que será que vai acontecer? Primeiro, será que o centroavante vai chegar a tempo da janela fechar? E com relação às laterais, será que o torcedor pensa como o Renato Manso trouxe no trecho da live? A gente não sabe nem se ficaria com os 3, né? Será que ainda vai sair alguém até o fechamento da janela? Enfim, façam as suas apostas e quero a opinião de vocês aqui abaixo. O feedback de vocês é sempre muito importante. Estamos todos na expectativa para saber se vai chegar ou não vai chegar o centroavante até o fechamento da janela, tá? Tem um balanço que o pessoal do Diário do Nordeste fez sobre isso, que eu vou deixar um pouco mais para o final do vídeo e eu queria muita atenção de vocês sobre essa matéria, tá? Antes, deixa eu te atualizar aqui sobre outras saídas. Saiu ainda no domingo com relação à possibilidade de empréstimo do zagueiro Tomás Cardona e eu vou trazer só para ratificar a informação que o César Luiz Melo trouxe. O zagueiro do Fortaleza, Tomás Cardona, deve ser o novo reforço do Tadjeres. De acordo com informações do jornalista César Luiz Melo, o clube argentino tem negociações avançadas para fechar com o defensor do Leão. O acordo seria de empréstimo por 1 ano com opção de compra. Bom, tudo indica que o negócio já está muito avançado e o Cardona, principalmente com a chegada do Davi Luiz e do Gaston Ávila e com a permanência do Tite, deve ser emprestado. E aí vamos ver se ele consegue fazer mais do que o Machuca está fazendo no Vélez, né? Para ver se de fato ele pode ser comprado aí ao final do seu empréstimo. Nada confirmado ainda, as partes continuam negociando, mas tudo indica que o Cardona deverá deixar o Fortaleza nesta temporada, talvez até sexta-feira, né? Também eu não sei como é que é a questão da janela lá no mercado argentino, mas o Cardona deve deixar o Fortaleza por empréstimo com opção de compra, tá? Turma, a galera do Manchete 1918 trouxe uma informação bem interessante que o Vojvoda falou na coletiva pós-jogo contra o Vitória. E ele disse o seguinte: a fala de Vojvoda sobre Cauã ter mais minutagem em outro lugar diz muito sobre a visão do treinador em relação à base e comprova que Hércules foi uma exceção. Além de jogarem pouco, questiona-se o motivo de os garotos só entrarem em situações de fogueira, entre aspas. A sensação que fica é que quando jogadores como Kevin, Cauã, Canela e outros saírem, não conseguiremos ver todo o potencial que eles têm. E aí eu queria até pegar esse ponto do Cauã, que a gente debateu sobre ontem na live,
sobre este assunto ontem na live, pronto, corrigindo agora a fala, porque é um pouco frustrante, né, galera? O Vojvoda, meu que ele disse que quer trabalhar a base, mas não sabe trabalhar a base. Talvez até seja essa a intenção, pegar os caras para terem um treino ali a mais com o profissional e aí serem emprestados para outros clubes, mas aí pode acontecer aquele efeito Coutinho, né? Os caras nunca mais voltarem e acabar serem vendidos, e aí se não resolve na parte esportiva, resolve na parte financeira. Mas já faz tempo que a gente não consegue revelar alguém, fora o Hércules, claro, né? Que foi o último grande revelação do Fortaleza. Mas eu queria a opinião de vocês, porque ontem a torcida do Coritiba tava pedindo o Kevin Andrade lá. Pois é, já que o Kevin também provavelmente não vai ter espaço, pode ser que ele acabe também sendo emprestado, o Cauã e o Kevin. Olha o Coritiba, a galera do Coritiba aí tá atrás do Kevin, né? Dizem que seria uma baita contratação, mesmo só por empréstimo, 19 anos, muito promissor, e tá sem minutagem no Fortaleza, seria uma ótima oportunidade. Ele é um meia ofensivo que também pode jogar de ponta. Pois é, ó. Kevin Andrade sendo visado lá no Coritiba. Cauã não deve ficar. Eu acho que o Kevin fica, tá? Porque aqui e acolá ele tem algumas oportunidades, mas não sei como é que tá a cabeça do Vojvoda com relação a isso. Eu queria muito que a diretoria conversasse com o Vojvoda sobre essa situação, porque é frustrante pro torcedor, mas vamos ver o que acontece, né? Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda seguindo nessa linha de possíveis saídas, ontem o Santa Cruz acertou a contratação de mais um ex-jogador do Fortaleza, após anunciar Thiago Galhardo e já ter no seu plantel o zagueiro Genilson na época da Série C. O Santa Cruz anunciou a contratação do goleiro Felipe Alves, lembra dele? Pois é, e segundo meu parceiro Luca Laprovitra, existe a possibilidade do volante Pedro Augusto estar deixando o PC e ser o novo reforço do Santa Cruz na Série D e na fase final do Campeonato Pernambucano. Será, rapaziada? Será que o Pedro Augusto vai finalmente deixar o Fortaleza, seja por empréstimo, seja por qualquer outra maneira, tá? Vamos aguardar. Informação aí do Luca Laprovitra. Pode ser que o Pedro Augusto, de fato, esteja de saída do Fortaleza e o destino é o Santa Cruz, tá? Agora sim eu vou trazer aquela matéria que eu disse pra vocês no começo do vídeo sobre o balanço. O pessoal do Diário do Nordeste fez, ó, balanço do Fortaleza, indefinição nas laterais e atletas escanteados. O Diário do Nordeste analisou a quantidade de partidas feitas pelos atletas do Tricolor em 9 jogos. Vamos lá. Desde o início da temporada, Juan Pablo Vojvoda tem apostado no rodízio entre os atletas, formando uma base para a equipe titular, que ele pretende utilizar ao longo de 25. Em 9 jogos, até o momento, alguns jogadores ganharam mais minutagem, enquanto outros, que até já tiveram mais espaço em 24, estão com atuação mais reduzida. O DN fez uma análise dos números das atuações, setores com maior rodízio e atletas menos utilizados. Até aqui são 9 jogos com o Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. Nenhum atleta atuou em todas as partidas. Entre os 34 jogadores do Fortaleza, Lucero, Moisés e Pikachu foram quem estiveram mais vezes em campo durante 8 confrontos, 4 do Cearense e 4 do Nordestão. Por outro lado, o meio-campista Cauã Rodrigues foi o único que ainda não estreou em 25, devido à participação no Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira, competição em que foi campeão. 2 atletas que já estrearam, o lateral esquerdo Felipe Jonathan, só foi escalado como titular uma vez na partida contra o Cariri. Ele foi relacionado 3 vezes. O goleiro Magrão foi o menos relacionado também contra o Cariri. Sobre os goleiros, João Ricardo atuou em 7 partidas, enquanto o Breno só esteve em 2 jogos. Alguns nomes deixaram de fazer parte da lista de relacionados do Vojvoda, como é o caso do zagueiro Tomás Cardona, que estava no banco de reservas contra o Motoclube e foi titular contra Horizonte e Maracanã. Mas mesmo relacionado, alguns nomes não entraram em campo ou foram poucos utilizados. Pedro Augusto, meio-campista, foi relacionado 8 vezes, mas só participou de 2 partidas contra Horizonte e Maracanã. Os setores que possuem maior equilíbrio nos rodízios feitos pelo treinador argentino, que não dá uma definição de quem seria o atleta principal na posição, são nas laterais, com Tinga e Eros Mancuso pela direita, entrando cada um em 6 partidas, e no lado esquerdo, Bruno Pacheco tem 4 partidas e Diogo Barbosa com 5 jogos. Entre os meias, Paulo Fernandes, Caleb e Pochettino atuaram em 7 jogos. O atleta do meio campo com menos atuação é o volante Matheus Osseto, com apenas uma partida. Para finalizar, das 6 novas contratações, o que teve mais participação nas partidas foi Paulo Fernandes com 7 jogos, seguido de Diogo Barbosa com 5, Dylan Borreiro atuou em 4, Davi Luiz, Gaston Ávila e Breno tiveram 2 oportunidades. E aí eu te pergunto, você concorda com o balanço feito pelo Diário do Nordeste? Prova aquela questão do rodízio de início de temporada que o Vojvoda tem feito, né? É sempre importante frisar isso. Para finalizar o vídeo de hoje, Fortaleza e Ferroviário jogam 4h30 no PV, certo? Mano do Ferroviário. Semana que vem, sábado, também 4h30 da tarde, no Castelão, com o mano do Fortaleza. E deve ter um jogo no meio de semana entre as duas equipes pela Copa do Nordeste. Deve ser na quarta-feira, porém ainda não tem
o horário confirmado, mas deve ser certamente no Castelão, porque o mando de campo é do Fortaleza. Comenta a tua opinião aqui abaixo. Bom, meu povo, é isso, o videozão. Daqui a pouco tem um segundo. Valeu, falou e tamo junto!